Meus irmãos, a varíola, o castigo de Deus. Cruz de exorcismo da Sagrada Face. A cruz da Sagrada Face é um poderoso sacramental na luta contra o demônio. Adquira sua cruz da Sagrada Face na nossa loja virtual. Junto com a cruz vai um livrinho com a história dessa devoção e com várias orações da Sagrada Face para você rezar. Entre no link da descrição do vídeo, o pagamento é feito pelo PagSeguro e a cruz será enviada pelo correio. Cruz de exorcismo da Sagrada Face. Use com fé, receba muitas graças e a proteção do Senhor contra o demônio. Paz e bem. Meus irmãos, a varíola, o castigo de Deus. Então nós estamos assistindo aí, em poucos dias, em questão assim de uma semana para outra, a epidemia de varíola do macaco simplesmente se espalhar pelo mundo. Começando ali na África, depois então já atingiu a Europa e a notícia que eu tenho hoje é que já chegou nos Estados Unidos. Doença essa que tinha sido erradicada do mundo há 40 anos atrás. 40 anos já sem varíola e, no entanto, agora reapareceu. Ninguém sabe explicar direito como é que isso foi, mas o fato é que reapareceu. E eu poderia ir falar para vocês da parte política, que eu tenho tudo preparado para falar da parte política para vocês aqui. A gente, é claro, tem uma boa ideia do que está acontecendo, né? 100% só Deus, mas a gente tem uma boa ideia do que está acontecendo. Mas eu queria falar para vocês do castigo de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, no século XIX, nosso Senhor Jesus Cristo pediu a obra de reparação à venerável irmã Maria de São Pedro, carmelita, lá do século XIX. Naquela época, como já explicou a amada Sofia, naquela época uma carmelita vivia enclausurada, ficava dentro do mosteiro, não saía para nada. E ela simplesmente ficava então em oração e trabalho o dia todo, como tantas outras. E o Senhor a agraciou com as visões, revelações. O Senhor mostrou para ela a devoção à Sagrada Face. E naquela época, meus irmãos e minhas irmãs, ele pediu a obra de reparação, que é justamente os defensores do santo nome de Deus. Tudo bem, meus irmãos, os bispos por questão política, porque Jesus revelou os estragos que os comunistas iam fazer no mundo, porque revelou Jesus que os comunistas tinham já adentrado a igreja naquela época, estavam se infiltrando e também a seita maçônica também estava se infiltrando. Tudo isso fez com que a obra de reparação fosse rejeitada. Forças estranhas e ocultas aí, pressionando dois bispos, conseguiram que não fosse aprovada a obra de reparação. O Senhor então desistiu, virou as costas e disse assim para a irmã Maria de São Pedro: vai chegar o tempo da tribulação e as pessoas então virão atrás da obra de reparação. Meus irmãos, chegou o tempo. Nós estamos vivendo num tempo, cumprindo a profecia do Senhor, que o homem seria castigado pelo próprio homem, que primeiro não seria Deus não que castigaria, primeiro seriam os castigos dos próprios comunistas, o homem castigando o próprio homem, e que o Senhor iria permitir, porque o mundo estava virando as costas para ele. A França, por exemplo, que virou as costas, foi castigada, e mesmo assim muita gente sem se converter. Então, meus irmãos e minhas irmãs, em 2017, Bill Gates avisou que haveria uma epidemia de varíola. Em novembro de 2021, avisou de novo que a varíola ia se espalhar pelo mundo e que podia ser um ataque terrorista. Como será que ele sabia? Em 2019, tivemos aí uma empresa farmacêutica que investiu na vacina da varíola e investiu num remédio para a varíola. Mas espera um pouquinho, porque é que uma indústria farmacêutica iria fazer uma coisa para uma doença que não existe mais e foi erradicada? Por que ela investiria milhões para fabricar um remédio, uma vacina, sendo que isso não existia mais no mundo? Você vai vendo que as coisas são estranhas. Em novembro de 2021 também, logo depois do aviso do Bill Gates, frascos com vírus da varíola foram achados no laboratório de Merck, nos Estados Unidos. E em fevereiro de 2022, Bill Gates saiu avisando aí sobre uma nova pandemia. O homem é o arauto da má notícia, o arauto da peste.
o arauto da pandemia, tem um prazer mórbido de dizer para as pessoas que milhões vão morrer, vão ficar doentes, e tipo assim, será que isso é porque além de tudo ele tem uma fábrica de vacina? Porque ele não é esse benfeitor maravilhoso que a mídia fala dele. Oh, o filantropo trabalha sem ganhar nada, trabalha distribuindo a fortuna. As coisas não são bem assim. Dar a fortuna, dar dinheiro para o pessoal de esquerda e financiar aí essas vacinas que muita gente está tomando não é bem o que eu chamo de filantropia, tá certo? No dia 12 de maio agora de 2022 aconteceu a cúpula global sobre o bichinho e novas pandemias. A cúpula liderada pelos Estados Unidos, lá do Biden, do presidente Biden, reuniu virtualmente países do G7 e também do G20. Logo depois, na outra semana agora, começaram então os casos de varíola na África. Tudo muito coincidência, em poucos dias se espalhou pela França, pela Alemanha, pelo mundo, que agora os Estados Unidos também já estão relatando casos. A Espanha já anunciou a compra de milhares de vacinas de varíola. Na verdade, eles já têm um monte armazenado, milhões de vacinas armazenadas desde 2019. Estavam todos esperando aí a epidemia da varíola. Meus irmãos e minhas irmãs, claro, existem muito mais marchas e contramarchas nessa história, mas nós estamos vendo o cumprimento justamente da promessa do Senhor, da revelação que Ele fez, que ao abandonar a obra de reparação, ao abandonar o Senhor, ao virar as costas para Deus, Deus então abandonaria o homem a ser castigado pelo próprio homem. E qual país não virou as costas para Deus nos dias de hoje? E de uns 10, 30, 40, 50 anos para cá, paulatinamente, qual país hoje nós podemos dizer, não, esse país aqui não virou, por isso até a falsa igreja, até esse pessoal que estava infiltrado na igreja, rompeu com a verdadeira igreja, tirou o verdadeiro Papa, prendeu o Papa Bento XVI do Vaticano, tomou a igreja e está destruindo a igreja. O que mais que nós podemos dizer do resto do mundo? Então, meus irmãos e minhas irmãs, é tempo de rezar muito. É tempo realmente de implorar ao Senhor misericórdia. É tempo de implorar ao Senhor ajuda. É tempo de implorar ao Senhor que nos proteja da maldade desses homens. É tempo de pedir ao Senhor que tenha misericórdia das pessoas. E sabe, meus irmãos, nós vemos então tanta gente doente e do outro lado tanta gente ateia, tanta gente com ideias erradas contra Cristo, tanta gente virando as costas para Jesus, tanta gente aí que já não quer mais batizar seus filhos, deixa quando ficar mais velho a gente vê, tanta gente morando junto sem casar, não querendo o sacramento do matrimônio, tanta gente virando as costas para a verdadeira igreja, muitos deles na falsa igreja inclusive. É claro que o castigo do Senhor viria, claro que antes ele está permitindo, como ele próprio anunciou, que realmente o próprio homem, então, seja o castigo do homem. O comunismo é o castigo, é o flagelo da raça humana. Então, meus irmãos e minhas irmãs, rezemos muito a partir de hoje, para que também não venha para o Brasil, não tome o Brasil essa epidemia que já tinha sido erradicada e estranhamente surgiu novamente. Vamos rezar muito pedindo ao Senhor que proteja o nosso país, proteja os nossos estados, proteja nossas casas, tenha misericórdia de nós. Todo dia a gente reza no final do terço, nós rezamos 3 orações em reparação às ofensas feitas contra o nosso Senhor e contra a Nossa Senhora. Vamos rezar cada vez mais. Terça é dia de terço da reparação, 22 horas, tem o terço da reparação, reze. Reze sempre também em intenção de reparação, porque meus irmãos e minhas irmãs, olha aí, se o Senhor tira a mão de cima do mundo, olha só o que está acontecendo, certo? Então rezemos muito, nós como família Sagrada Face de Tours, como Igreja Verdadeira, Católica, Apostólica Romana, nós que somos fiéis a Cristo, estamos unidos com o Papa Bento XVI, verdadeira igreja nas nossas casas, temos o dever de rezar pela humanidade e pedir ao Senhor que afaste essa doença terrível das pessoas e, ao mesmo tempo, pedir ao Senhor que abrevie o tempo da prova, que volte antes, como Ele mesmo disse, que Ele voltaria antes em atenção às orações dos escolhidos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo!